Anjos. A própria palavra evoca um sentimento de admiração, de mistério, de algo que transcende nossa compreensão cotidiana. Ao longo da história, em diversas culturas, a ideia desses seres celestiais tem cativado a imaginação humana. Mas o que são anjos e por que exercem um fascínio tão poderoso? Talvez seja o seu papel como mensageiros do divino, uma ponte entre o reino terreno e o espiritual. Ou talvez seja a sua associação com proteção, orientação e amor incondicional. Seja qual for o motivo, o fascínio pelos anjos persiste, ecoando através de séculos de arte, literatura e fé. Sua presença, frequentemente retratada com asas de penas e beleza etérea, lembra-nos de que pode haver mais nesta existência do que aquilo que podemos ver e tocar. Fala de um anseio dentro de nós, um desejo de conexão com algo maior do que nós mesmos. A crença em anjos não é um fenômeno recente. Ela remonta aos primórdios da civilização, entrelaçada na estrutura de muitas culturas antigas. Das criaturas aladas da mitologia mesopotâmica aos espíritos guardiões do Antigo Egito, o conceito de seres benevolentes que velam pela humanidade tem ressoado por milênios. Na antiga Pérsia, por exemplo, os anjos conhecidos como eram considerados emanações do divino, cada um personificando uma virtude ou aspecto particular da criação. Da mesma forma, na Grécia Antiga, mensageiros alados chamados eram considerados intermediários entre deuses e mortais. Essas crenças ancestrais lançaram as bases para as angelologias mais desenvolvidas das religiões posteriores. Seja como protetores, guias ou mensageiros, a crença em anjos fala de um desejo humano fundamental de conexão com o divino, um anseio por algo que transcende as limitações de nossa existência terrena. O conceito de anjos não se limita a nenhuma religião ou cultura específica. Eles são uma ideia universal, presente em muitas tradições espirituais ao redor do mundo. Desde os tempos antigos, as pessoas têm acreditado em seres celestiais que servem como intermediários entre o divino e a humanidade. É um tema universal, ecoando através de fronteiras geográficas e tradições espirituais. Em quase todas as culturas, encontramos histórias de anjos ou seres semelhantes que desempenham papéis importantes na vida espiritual das pessoas. Eles são vistos como mensageiros, protetores e guias, ajudando a humanidade em tempos de necessidade. Nas religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, os anjos ocupam um lugar de destaque, frequentemente retratados como seres poderosos que servem como mensageiros de Deus e protetores da humanidade. No judaísmo, os anjos são mencionados na Torá e em outros textos sagrados, desempenhando papéis cruciais em várias histórias bíblicas. No cristianismo, por exemplo, os anjos são frequentemente associados a indivíduos específicos, atuando como seus guardiões e guias. A crença em anjos da guarda é especialmente forte, com muitos cristãos acreditando que cada pessoa tem um anjo designado para protegê-la e guiá-la ao longo da vida. A Bíblia fala de anjos que apareceram a patriarcas, entregaram mensagens a profetas e até mesmo ministraram a Jesus no deserto. Esses encontros angelicais são vistos como momentos de grande importância espiritual, onde o divino se comunica diretamente com a humanidade. O islamismo também possui uma rica tradição de anjos, conhecidos como malaika. Acredita-se que esses seres celestiais são criados da luz e cumprem a vontade de Deus. Eles desempenham vários papéis, desde registrar as ações humanas até proteger os fiéis do mal. Eles registram nossas ações, protegem-nos do mal e até mesmo carregam nossas almas após a morte. No Alcorão, os anjos são mencionados frequentemente, e sua presença é considerada um sinal da misericórdia e do poder de Deus. Dos imponentes serafins aos humildes anjos da guarda que velam pelas crianças, esses seres representam uma presença reconfortante, um lembrete de que não estamos sozinhos no universo.
Eles simbolizam a esperança, a proteção e a conexão contínua entre o divino e a humanidade, oferecendo conforto e orientação em momentos de incerteza. Anjos literários da Divina Comédia, a fronteiras do universo. O fascínio pelos anjos se estende muito além dos textos religiosos. Desde tempos imemoriais, esses seres celestiais têm capturado a imaginação humana, aparecendo em diversas formas de arte e literatura. A literatura também tem sido cativada por esses seres celestiais, utilizando-os para explorar temas de fé, moralidade e a condição humana. Os anjos, com sua dualidade de pureza e poder, servem como metáforas poderosas para os dilemas humanos. No épico poema de Dante, A Divina Comédia, anjos guiam o narrador pelos reinos do céu e do inferno, servindo tanto como protetores, quanto como instrumentos da justiça divina. Eles são representações da ordem celestial e da justiça divina, ajudando a manter o equilíbrio entre o bem e o mal. O Paraíso Perdido, de John Milton, por outro lado, apresenta uma visão mais complexa dos anjos, explorando sua capacidade, tanto para o bem, quanto para o mal. Milton nos mostra anjos que são capazes de questionar, e até mesmo desafiar a autoridade divina, adicionando camadas de complexidade à sua natureza. O anjo caído Lúcifer, outrora a mais bela de todas as criações de Deus, torna-se a personificação da rebelião e do orgulho, levando-o finalmente à sua queda. Sua história é uma poderosa alegoria sobre a tentação e a consequência do orgulho desmedido. Mais recentemente, a trilogia Fronteiras do Universo, de Philip Pullman, reinventa os anjos como seres de pura consciência, conectados aos humanos por meio de uma força misteriosa chamada Pó. Esses anjos são entidades complexas que desafiam as noções tradicionais de bem e mal. Os anjos de Pullman desafiam as noções tradicionais de bem e mal, forçando os leitores a confrontar questões complexas sobre livre-arbítrio, destino e a natureza da alma. Eles são representações de ideias filosóficas profundas, que nos fazem questionar nossa própria existência e moralidade. Através dessas obras literárias, vemos como a figura do anjo evoluiu ao longo do tempo, refletindo as mudanças nas crenças e valores humanos. Desde os guardiões divinos de Dante até os seres filosóficos de Pullman, os anjos continuam a ser uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão. Eles nos convidam a explorar os limites do nosso entendimento sobre o bem e o mal, a justiça e a redenção e a natureza da nossa própria alma. A jornada literária dos anjos é, em última análise, uma jornada para entender melhor a nós mesmos e o universo ao nosso redor. Anjos na tela. Das asas aos efeitos especiais. A telona, com sua capacidade de dar vida a seres fantásticos, também sucumbiu ao fascínio pelos anjos. Desde os primórdios do cinema, os anjos têm sido uma presença constante, simbolizando esperança, mistério e a conexão entre o divino e o humano. De filmes clássicos como Wings of Desire, que nos transporta para uma Berlim dividida, onde anjos observam silenciosamente a vida humana, a interpretações mais modernas como City of Angels, que reimagina a presença angelical em uma Los Angeles contemporânea, e Constantine, onde anjos e demônios travam batalhas épicas no submundo, o cinema explorou a presença angelical de maneiras diversas e instigantes. Esses filmes frequentemente usam os anjos como uma lente através da qual examinam as emoções humanas, os relacionamentos e a busca por significado em um mundo às vezes caótico. Eles nos convidam a refletir sobre nossa própria existência e as forças invisíveis que podem influenciar nossas vidas. A busca por significado em um mundo caótico é um tema recorrente, onde os anjos servem como guias ou observadores silenciosos, oferecendo uma perspectiva única sobre a condição humana. O filme de 1998,
City of Angels, por exemplo, conta a história de um anjo que se apaixona por uma mulher humana, levantando questões sobre sacrifício, mortalidade e o verdadeiro significado da conexão. A narrativa explora o dilema entre a imortalidade e a experiência humana, destacando o que significa realmente viver e amar. Seja retratados com asas literais, como em Wings of Desire, ou através de técnicas cinematográficas mais sutis, como a iluminação e os efeitos especiais que sugerem uma presença angelical, sem mostrá-la explicitamente, os anjos na tela continuam a cativar o público. Eles nos lembram de nossa fascinação inata pelo desconhecido e pelo sobrenatural. Eles exploram nosso fascínio inato pelo desconhecido, lembrando-nos do poder da esperança, do amor e da possibilidade de algo além de nossa experiência terrena. Através dessas histórias, somos convidados a sonhar e a acreditar em algo maior do que nós mesmos. Os anjos no cinema não são apenas personagens, são símbolos de esperança, amor e a eterna busca por significado em nossas vidas.